hormônios oscilando ali, né? Aqui mostrando o gráfico na pré-menopausa, o estrogênio, né? Aqui o estrogênio e a progesterona. Quando chega ali próximo de 40 anos, a gente entra então no climatério, onde o mais comum é que as menstruações fiquem irregulares, depois aí lá na menopausa, em que há uma queda significativa aí dos hormônios. E qual que é a importância então da atividade física, do exercício, né, após os 40 anos aí nessa fase de meia idade e terceira idade? Quando a gente faz o exercício, nosso corpo ele libera uma substância chamada miocina. Essa substância ela é responsável por ajudar o corpo a produzir mais mitocôndrias. E nessa fase, né, do climatério e da menopausa, a tendência é que o nosso corpo reduza o número de mitocôndrias. E com o exercício físico, essa substância então vai ajudar a aumentar o número de mitocôndrias, e com o aumento do número de mitocôndrias, nós vamos conseguir aumentar o nosso gasto calórico, que tende a diminuir cada vez mais à medida que os anos passam. E nós temos também outros neurotransmissores que são produzidos com exercício físico, que eu citei aqui a endorfina, a dopamina, a serotonina, que são liberados e ajudam a gente a controlar essa questão do mau humor que a gente sente, né? A gente acorda bem, no meio do dia a gente já tá ali, né, com algumas questões que tiram a gente do sério. Então, esses neurotransmissores, que são considerados neurotransmissores da felicidade, ajudam a gente a equilibrar, então, o nosso humor, tá? Então, são os principais motivos pelos quais nós que estamos aí nessa faixa etária precisamos ter o cuidado de praticar atividade física. E aí eu vou falar mais sobre cada uma delas e quais são as mais indicadas aí, tá? Nesse período. E antes então de falar de forma específica, né, de cada atividade, vou falar um pouquinho sobre o sedentarismo. O sedentarismo ele não se trata apenas de um comportamento, trata-se de um fator de risco para diversas doenças graves, que seriam aí as principais: obesidade, diabetes, colesterol alto, hipertensão, doenças cardiorrespiratórias e câncer. Então, o sedentarismo ele pode, principalmente se a gente já tiver um fator genético que predispõe a essas doenças, o sedentarismo é mais um fator, um alto fator de risco para que a gente possa desenvolver então esses problemas, essas patologias. E como então que a gente faz para poder sair então desse quadro de sedentarismo? O sedentarismo pode ser definido pela falta de atividade física, né, na rotina, com gasto calórico insuficiente. Normalmente o que acontece? A pessoa que gasta pouca caloria, às vezes também come mais do que deve, né? E aí a gente tem um desequilíbrio aí. Segundo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, deve-se realizar de 75 a 150 minutos semanais de atividades físicas intensas ou 150 minutos a 300 minutos de atividades moderadas. Então, o que a gente precisa fazer? E o fato da gente pensar, o médico às vezes pediu, você tem que fazer exercício físico. E aquilo fica ali no campo das ideias, né? Tipo assim, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. Mas só fica ali. Você sabe que você precisa fazer, mas você não consegue ter uma ação com relação àquilo. Então você precisa sentar, você precisa se planejar, você precisa pegar ali, né, sua rotina diária e ver onde que eu consigo encaixar, então, esse compromisso, né? Que você tem que fazer um compromisso com você mesmo, né? Não é com o médico que você está fazendo, não é com o seu esposo, com outra pessoa, com a nutricionista, é com você que você está fazendo esse compromisso. Então você vai colocar lá na sua agenda. Se você tem dificuldade, foi falado aqui sobre a disciplina, né? Se você tem dificuldade de ter disciplina, então você vai ter que arrumar alguma estratégia, né? Você não pode esquecer de fazer exercício físico. Assim como a gente não esquece de comer, assim como a gente não esquece de escovar dente, a gente precisa fazer com que isso seja uma rotina no nosso dia a dia. Então, você vai colocar lá ou na sua agenda, ou na porta do guarda-roupa, ou lá na geladeira. Eu vou fazer exercício, exemplo aqui, tá, gente? Estou só citando exemplos. 2 vezes por semana, 50 minutos. Esse aqui seria um exercício intenso para você completar aqui o tempo indicado, né? Ou vou fazer 3 vezes por semana, 30 minutos. Exercício intenso. 2 vezes, 1h30. Vou caminhar 1h30, 2 vezes por semana. Coloca lá, vou acordar e vou caminhar. Ou então eu vou chegar ao final do dia, sair do trabalho e vou caminhar 1h30. Ou 3 vezes por semana, 60 minutos. Enfim, cada um vai organizar dentro da sua rotina, dentro daquilo que consegue. O importante é que precisa ser feito. Além disso, é claro que a gente não precisa ficar preso a isso, né? Isso aqui é uma recomendação.
Mas você pode falar comigo assim, ah, não consigo atender esses parâmetros. Então, começa com aquilo que você consegue. Ah, eu consigo fazer 20 minutos todo dia. Consigo, em vez de ir de carro para o trabalho, eu vou andando. Já é um começo. Não é o suficiente, mas já é um começo. Então, em vez de pegar o elevador, eu vou subir a escada. Já é um começo, mas não é o suficiente. Sobre a intensidade do exercício, eu falei ali sobre exercício intenso e exercício moderado. Quando eu falo sobre exercício moderado, é um exercício que você consegue fazer e ao mesmo tempo você consegue conversar com alguém. Você consegue contar uma história, você consegue, por exemplo, caminhar com alguém, que eu coloquei a foto, né? Você consegue caminhar com alguém e ali conversando sobre isso a dia, sobre sua vida, sobre seus problemas. Coloquei alguns exemplos, caminhada, ciclismo, depende do ciclismo, né? Ciclismo leve, yoga leve, certos tipos de dança. E o exercício intenso seria batimentos cardíacos que aceleram mais, você sente o coração palpitar mais, a respiração fica ofegante e não é possível você manter uma conversa quando você está fazendo um exercício intenso. Então, para você saber se seu exercício está moderado ou intenso, se você consegue conversar, é porque é moderado. Se for intenso, você não vai conseguir conversar. Então, essa é a diferença. E trouxe aqui para vocês, então, algumas estatísticas. Esses dados aqui são do IBGE, é de 2013, tá? Esses dados. 46% dos adultos no nosso país, no Brasil, são sedentários, que dá aí 67,2 milhões de pessoas. Dentre esses 46% que são sedentários, adultos, 51,5% são mulheres, que são aí 39,8 milhões de pessoas. Então, metade da população feminina brasileira é sedentária hoje. Então, um pouco mais aí que os homens, né? E aqui, separado por regiões, ó. Consta que no Sudeste, depois do Norte, né? O Norte é 48% e depois do Sudeste, 46% tem um número de pessoas, né? Adultos mais sedentários aí no nosso país. E outro dado importante, aqui por faixa etária, o sedentarismo por faixa etária, de 15% a 19%, 32%. E aí, à medida que nós vamos envelhecendo, a estatística mostra que quanto mais nós ganhamos idade, mais sedentários nós nos tornamos. Então, ali na faixa ó, de 35 a 44 já é 44%, depois 45, 53% das pessoas são sedentárias e assim por diante. E quais são as consequências, então, desse problema do sedentarismo, principalmente aí nesse período aí do climatério e da menopausa? Aumento de peso, que já foi falado aqui, né? Porque a gente está gastando menos calorias e isso faz com que nosso metabolismo diminua, acompanhado de uma baixa autoestima, acúmulo de gordura na região abdominal, né? Que também já foi citado aqui. Então, a gente tende a acumular muita gordura no abdômen, no quadril, tá? E isso também acaba trazendo uma baixa autoestima. Dor nas articulações, começa a sentir uma dor aqui, outra dor ali, né? E aí, isso vai trazendo algumas disfunções no dia a dia. Perda de massa muscular, também já foi citado. Falta de força e resistência física. Você não consegue fazer algumas coisas que você já conseguia fazer, de pegar um peso. Cansaço excessivo. Então, você sobe ali uma escada, sobe um morro, fica muito cansado. Falta de ânimo, falta de disposição. Distúrbio de sono. Também foi muito falado aqui pela Camila. Então, a atividade física vai ajudar também nesse processo. Insônia e apneia. E aqui eu trouxe uma revisão de estudo para vocês, falando sobre a atividade física e a saúde da mulher. É um posicionamento oficial da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Então, essa publicação ela representa a posição oficial da Sociedade Brasileira de Medicina sobre a atividade física e a saúde em indivíduos do sexo feminino, atletas ou não atletas, visando ampliar a recomendação da prática de atividade física pelos profissionais de saúde. E aí, a gente entra sobre um dos maiores fatores aí de mortalidade entre as mulheres. O Dr. Vitor falou sobre a questão do AVC, né? AVC e infarto. E tem um estudo que fala que acompanhou 8.900 mulheres por 10 anos, que demonstraram que um dos maiores fatores de peso na mortalidade geral foi também a baixa aptidão física, superando todos os demais fatores de risco, inclusive o tabagismo. Tanto o AVC quanto o infarto, ele também pode ser causado aí pelo problema de sedentarismo. O controle da pressão arterial, um dos estudos falam sobre a diferença de homem e mulher. Os benefícios da atividade física ele tem sido comprovado em ambos os sexos. Na mulher, essa abordagem adquire algumas características próprias, que inclui desde a diferença do perfil hormonal, passando pela incidência de determinadas patologias, até as respostas de aptidões de exercício. E com relação à pressão arterial, tem trabalhos que mostram que as mulheres, através do exercício físico, apresentam uma resposta de redução de níveis tensionais mais eficientes que os homens. Então, para quem tem pressão arterial, mais um motivo aí para poder
praticar exercício físico. E há também uma relação inversa entre o exercício praticado regularmente e as principais causas de morte na mulher pós-menopáusica. E vários estudos têm demonstrado os efeitos benéficos do exercício na prevenção primária e secundária de diversas doenças, como já foi falado, hipertensão arterial, cardiopatia, isquemia, diabetes, osteoporose, que foi perguntado aqui, né, sobre a prevenção, entre outras. E são relatados também efeitos benéficos dos exercícios sobre fogachos e depressão psíquica no climatério. Então, além da terapia hormonal, o exercício ele funciona também como um excelente remédio, sendo que ele não tem nenhum efeito colateral. Densidade óssea. Os ossos eles têm sua homeostase alterada, né, o equilíbrio, como já foi falado aqui, no predomínio da reabsorção constante do processo de remodelamento, com graus variados de diminuição da massa óssea. Então, aqui um osso normal, e aqui já um osso sendo danificado aí, o que normalmente acontece no envelhecimento. E o Dr. Vitor falou sobre essa questão, né, dos osteoclastos e osteoclastos. Então, quando o nosso estrogênio ele diminui, ele é um dos responsáveis por equilibrar, né, por manter o equilíbrio entre essas duas células. E quando o estrogênio diminui, acontece um desequilíbrio, que aí a gente tem aqui mais ou menos próximo aos 40 anos o pico aí, né, dessa massa óssea e depois vai diminuindo até o final da nossa vida. Então, esse problema acarreta mais mulheres do que homens, como vocês podem ver aqui no gráfico. Então, o exercício físico, ele preserva ainda a massa óssea, tanto por ação direta do impacto sobre o esqueleto, como também por ação indireta pelo aumento da força muscular. Então, vocês guardem isso aqui para mim, por favor, tá? Há uma tendência de massa óssea ser proporcional à força muscular, pois a maior tração exercida por músculos mais fortes. Então, quando os nossos músculos estão mais fortes, a tendência é que a gente consiga preservar mais esse problema da osteoporose. Serve como estímulo à mineralização dos nossos ossos. Então, quais exercícios eu devo praticar? Quais tipos de atividade? Claro que qualquer tipo de exercício vai ser válido, eu vou falar o benefício de cada um deles e quais os mais indicados para esses problemas que a gente falou até aqui. Alongamento e flexibilidade, porque a flexibilidade ela vai ajudar a mulher a evitar lesões, né? E manter a sua autoestima aí na atividade física no dia a dia. Desculpa, gente, autonomia, tá? No dia a dia. E aqui eu queria só abrir um parênteses. Há pouco tempo eu perdi uma das minhas alunas, ela tinha 93, perdão. E era uma pessoa que eu tinha muita estima por ela. E eu ficava admirada, assim, com a autonomia que ela tinha para fazer tudo. Ela não dependia de ninguém para fazer nada, assim. Ela tomava banho sozinha. Claro que ela tinha, né, algumas limitações, assim, ela não tinha o mesmo reflexo, então por isso, né, a família ficava com medo dela sair na rua sozinha, mas ela tinha uma flexibilidade muito boa, tinha uma força, assim, admirável. E eu sempre cito ela, assim, para as minhas outras alunas e sempre falo dela porque ela é um exemplo pra mim, assim, né? Porque aos 94 anos, se eu chegar igual ela chegou, infelizmente ela veio a falecer porque ela tomou um tombo e bateu a cabeça, enfim. Mas é meu consumo, assim, de vida pro futuro. A caminhada e a corrida. A corrida ou a caminhada, ela pode ajudar as mulheres aí com um problema de osteoporose ou a prevenir, né, com certeza, e auxiliar no aumento da capacidade respiratória, cardiorrespiratória, na circulação e também na capacidade cerebral, além de poder contribuir na socialização quando aí realizadas em grupos. Hoje nós temos muitos grupos aí que estimulam essa prática. A bicicleta, que pode tanto ser praticada em casas, né, se a pessoa investir aí no equipamento, ou pode ser praticado na rua também. Temos essas duas opções, além da academia, né? Pedalar pode ajudar, então, a queimar calorias, obviamente, considerando, além de trabalhar de forma intensa os músculos inferiores, e depois eu vou falar um pouquinho sobre a importância de trabalhar a perna, tá? A força da perna. Glúteos, minimizando o risco de doenças cardíacas e, claro, sobrepeso. Natação é um esporte aí mais introspectivo, né? Claro que não vai atender todo mundo, mas, para quem gosta, o impacto é muito menor, né? O que pode ser, de certa forma, um benefício, levando em consideração as pessoas que apresentam aí problemas articulares, e movimenta grandes partes do músculo, né? Movimenta o corpo inteiro. Então é bem válido também. A hidroginástica, que trabalha bastante o core, que seria a região aqui do abdômen, né? Evitando aí problemas de dores nas costas. O corpo encontra resistência da água em todas as direções,
e todo momento durante as aulas. Fora isso, os músculos são bastantes e as articulações não sofrem tanto impacto. Também tem a questão do impacto com relação à natação, né? Semelhante, e gera um aumento da capacidade cardiorrespiratória também. O Pilates, após os 40 anos, há uma tendência de perda de massa muscular, como já foi falado, e o Pilates ajuda a fortalecer também o core, que é a região abdominal, trabalhando a postura, a estabilização da coluna, quadril, além de fortalecimento do abdômen. Tende a ser também uma atividade mais personalizada, né? Então, a pessoa que não se sente segura de fazer sozinha, o fortalecimento muscular através do Pilates é uma excelente opção. E o fortalecimento muscular, que pode ser feito em academia, né, que seria a musculação, ou através de exercícios funcionais. É uma das mais indicadas de todas as atividades, apesar delas não excluir as outras atividades, tá? Por que ela é mais indicada? Devido à tendência que a gente tem nessa fase da perda de massa muscular e massa óssea. Então, o fortalecimento muscular, seja musculação ou treinamento funcional ou até o Pilates, ele vai ajudar a manter a nossa massa óssea, a nossa massa muscular. E os principais benefícios é o ganho e a prevenção de massa, né, como já foi falado, prevenção de lesões e aumento do metabolismo. Eu vejo às vezes algumas mulheres falando que hoje a gente está com aí um esporte muito em moda, que é o beach tênis, né? Tem outros esportes também, vôlei, né? Que as mulheres gostam muito, que são válidos, é muito válido, né? Às vezes a pessoa quer ir jogar um vôlei, quer ir jogar um beach tênis, é muito válido que ela faça, pratique algum esporte, né? Mas tem que tomar muito cuidado se ela não estiver fazendo fortalecimento muscular, fazendo trabalho de flexibilidade, mobilidade articular, a chance dela se lesionar é muito grande, tá? Então, tem que estar muito atento com relação a isso. Se escolheu praticar algum esporte, excelente, mas o fortalecimento muscular e o trabalho de mobilidade precisam andar juntos. E aí, falando especificamente do fortalecimento de membros inferiores, das pernas, glúteos, panturrilha, tem um estudo feito por King College em Londres, falando que as pernas têm papel essencial na manutenção das funções cognitivas, prevenindo perdas de memória, que é muito comum aí nessa fase, né? A Tereza falou com a gente, e sinais de perda cognitiva associada à idade. E essa pesquisa acompanhou por uma década, então 10 anos, 324 mulheres gêmeas com idades de 43 a 73 anos. E os pesquisadores notaram uma notável relação protetora entre a aptidão muscular, que é a força das pernas, tá? E a mudança cognitiva em 10 anos, com subsequente massa cinzenta total, área do cérebro responsável pelo processamento das informações que recebemos e raciocinamos. Intervenções direcionadas para melhorar a força das pernas ao longo do prazo podem, segundo pesquisadores, ajudar a alcançar uma meta universal de envelhecimento cognitivo saudável. Então, ligando aqui o fato da gente fortalecer, né, os membros inferiores, ajudam então a gente melhorar a parte cognitiva, não só do humor, mas também com relação à memória, tá? E a evitar problemas degenerativos como Alzheimer, por exemplo, que é muito, né, comum aí, principalmente para as pessoas que têm predisposição genética. E aí eu vou falar um pouquinho sobre esse método que eu utilizo, que é o LPF. Então, o LPF, o que é? Ele é uma técnica respiratória, tá? Que trabalha o sistema neurofacial, trazendo vários benefícios para o funcionamento do nosso corpo. Low Press Fitness quer dizer baixar a pressão. Então, baixar a pressão não é pressão arterial, não. É pressão dos órgãos, tá? Então, quando eu falo de diminuir a pressão interna dos órgãos, que significa essa sigla, né? Low Press Fitness, LPF. Ou método hipopressivo, também conhecido como barriga negativa, tá? Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, barriga negativa. Quais os benefícios desse método? Eles podem ajudar na correção postural, na diminuição de dores na coluna, redução da diástase abdominal. Diástase abdominal acontece muito, né? Não só em mulheres, mas principalmente em mulheres que já passaram por uma, duas ou várias gestações. E aí o músculo do abdômen, ele se separa, né? Aqui, ó, tem uma divisão aqui no reto do abdômen e dependendo, né, da mulher, pode ser que ela fique com um buraco ali. Foi até citado aqui sobre o estufamento abdominal, né? Uma das causas,
né? Não todas, mas uma das causas do estufamento abdominal pode ser esse problema de diástase por causa de uma gestação que a mulher passou. Então ajuda a melhorar essa questão, aprimorar o funcionamento intestinal, redução da retenção de líquidos, prevenção de incontinência urinária. Esse aqui é um dos principais motivos, tá? E foi até um dos motivos pelo quais eu comecei a estudar esse método. Porque quando eu tive meu primeiro filho, que hoje tem 8 anos, antes eu gostava muito de correr. E gosto ainda, mas eu corria muito mais do que hoje, que tem 3 meninos pequenos, né? Então não dá muito tempo. Mas, como eu gostava de correr, e o exercício de impacto, né? Ele acaba, é muito bom, né, para algumas coisas, mas pode trazer ali alguns contratempos. E aí eu engravidei, tive o meu filho, que é o João Paulo, né, que hoje tem 8 anos. Quando eu fui voltar a correr, eu comecei a ter esse problema de incontinência. Toda vez que eu tentava correr, eu tinha perda urinária. Aí eu falei assim, não, esse negócio tá errado. E aí eu comecei a estudar, falei assim, não, mas o que é isso? Por que está acontecendo isso comigo? E aí eu descobri esse método, o LPF. E desde então, depois que eu comecei a praticar, depois eu fiz o curso, os 3 módulos, e nunca mais eu parei de fazer por causa da incontinência. Mas tratou meu problema, hoje eu não tenho mais esse problema. Eu vejo muitas mulheres que têm esse problema, não só da meia e terceira idade, mas pessoas jovens que apresentam esse problema, e acaba sendo um mito, né? As pessoas acabam não falando sobre isso, né? E esse é um dos métodos que ajuda, então, a fortalecer o assoalho pélvico. Então, o assoalho pélvico, ele é um músculo que está ali sustentando todos os nossos órgãos, ó. E assim como os outros músculos, ele vai perdendo a força à medida que a gente vai envelhecendo. E por isso que acontece o prolapso, que foi falado aqui pelo Dr. Vitor, né? Pode acontecer o prolapso, a queda da bexiga, né? Até a incontinência fecal pode acontecer. Então, quando a gente consegue fortalecer esses músculos, a gente consegue prevenir todos esses problemas. É um tratamento paliativo aí que a gente tem. Além disso, a melhora do tônus abdominal, melhora estética do abdômen, ajuda a afinar aí, né? Diminuir a circunferência, afinar a cintura. E ajuda também, muitas mulheres relatam, melhoras com relação à percepção, melhora no libido, tanto no libido quanto na sensação de prazer na relação sexual. Por quê? Porque está fortalecendo o assoalho pélvico. Então, quando a gente consegue fortalecer essa musculatura, que muitas mulheres talvez nunca ouviram falar, ou se ouviram falar não sabe nem como que contrai esse músculo, nem onde que fica. Então, o fortalecimento dessa musculatura vai ajudar, então, também na relação sexual. Além desses benefícios aqui, já tive alunas que relataram melhoras de ronco, mulheres que roncavam, às vezes o marido falava assim, você parou de roncar, porque começou a praticar LPF. E já tive uma aluna também que reclamava de muita dor abdominal, acho que eu nem sei se ela conseguiu receber o diagnóstico dessa dor, teve muita melhora também com a prática desse método respiratório. Algumas orientações importantes com relação então à prática de exercícios físicos, para quem precisa começar principalmente. Se você é iniciante, começa o exercício de leve, né? Você não vai querer abraçar o mundo, porque senão você começa ali, não, vou fazer todo dia 1 hora. Quando chega na 3ª semana, você já desanimou. Você não vai fazer mais nada. É igual a alimentação, né? Não adianta você querer de um dia para a noite mudar a sua alimentação, né? Você não vai conseguir persistir ali. A consistência, né, que a gente citou aqui, sobre a disciplina, tem que ter regularidade. E a regularidade, ela é mais importante que a intensidade. Então, coloca ali, né, na sua rotina, que você vai fazer um pouquinho todo dia, ou 3 vezes por semana, ou mesmo que seja 2, mas faça um compromisso com você mesmo. Diversifique sua rotina, inclua diferentes tipos de exercícios, quando possível, né, para manter um treino interessante, para você não desanimar. E segurança para fazer, né? Sempre procure profissionais de saúde para poder te acompanhar ali nesse processo.